Esses estão bonitos. Quero uma caixa de batata frita. Já dissemos, não pode usar termos religiosos no seu letreiro. Mas não é só... Desista. Vai ter que tirar hoje. Cale a boca e tire. Isso está indo longe demais. Dizer presentes dos céus vai contra as regras. Tire. Vamos, tire. O quanto antes, melhor. Ei, o que está acontecendo aí? Vamos dar uma olhada. Nova política de civilização do cristianismo. O que é isso? É o Partido Comunista Chinês perseguindo a fé religiosa. Pessoal, venham dar uma olhada. O governo central emitiu um aviso novo. Nova política de sinização do cristianismo. Olhem bem, depois espalhem as notícias. E aí, pode ler em voz alta? A bandeira nacional chinesa deve ser exibida em um local de destaque em todos os locais públicos cristãos. Até as igrejas precisam fazer isso. O Departamento de Assuntos Religiosos vem aí. Rápido, anda. Não desce. O pessoal dos assuntos religiosos está aqui de novo. Não pode ser nada. Agora não. Cadê o pastor Chue? Ele não veio. Ele ainda não apareceu. O que eu falei da última vez? A bandeira nacional e os retratos do presidente Mao e o presidente Xi precisam estar expostos nas igrejas. E por que não estão? Exponham logo. Diretor Xi, a Constituição não diz que temos que pendurar o retrato do presidente Xi. Exibir uma imagem de um líder ateu não é pedir que nós adoremos a ídolos? Exatamente. Isso mesmo. Toda razão. A Bíblia diz que só podemos adorar a Deus, não a ídolos. Então, Não me importa o que a Bíblia diz. Vocês, crentes da China, têm que seguir as políticas nacionais e as ordens do governo. Se não exibirem o retrato do presidente, como o governo manda, estarão infringindo a lei. E suas igrejas serão fechadas. Pastor Chue. Não infringimos a lei. O que dá esse direito ao governo? Exatamente. O pastor Chue chegou. Diretor Xi, não é que não respeitamos a política nacional. A igreja é um local de adoração a Deus. Não é adequado pendurar o retrato do presidente. Aqui não é o grande salão do povo. Isso mesmo. Isso mesmo. Imagine só, se estrangeiros vierem aqui e virem retratos de líderes nacionais na igreja, voltarem e contarem aos outros, não seria ruim para a imagem dos bons, honoráveis e corretos do Partido Comunista? O presidente Xi não acredita em Deus. Ele acredita no ateísmo marxista. Vocês, membros do partido, podem adorá-lo como Deus se quiserem. Nós adoramos o Senhor Jesus. E vocês não deveriam limitar nossa liberdade religiosa. Exatamente. Pendurar o retrato
é uma marca do cristianismo cinizado. Outras igrejas penduram. E vocês devem fazer o mesmo. Vale para todo o país. E a Bíblia não diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus? Vocês devem obedecer a elas. Faz parte de obedecer a Deus. Será que é tão difícil entender? Que outras igrejas internacionais penduram retratos de seus líderes. Pois é. Não acham que isso é um pedido absurdo? É mesmo. Não me importa o que as igrejas internacionais fazem. Acreditar na China significa pendurar o retrato do presidente Xi. É uma política nacional. As igrejas que não pendurarem serão fechadas e banidas. Vá pendurar, vá, agora. Diretor Xi, este assunto não é urgente. Preciso discutir com todo mundo. Não. Se não fizerem isso hoje, a igreja vai ser fechada. Por que motivo? Isso é tiranismo. Pra já, rápido, mais rápido. Ande logo, pendure agora. Mais rápido. Pendure logo. Anda logo com isso. Pendure. Tudo bem, vou pendurar agora. Pastor Shui, não podemos pendurar esse negócio. Não podemos. É uma ofensa contra o Senhor. É sim. O governo nos obriga a pendurar. Temos outra escolha? Não pendure se não se importa que a igreja seja fechada. Pendure mais alto. Mais reto. Está torto. Esses cânticos não tinham sido confiscados? Vocês cantam um hino nacional aqui? Sim, é claro. Certo. Então cantem agora. Vamos ver se cantam bem. Cantem. Agora cantem. Irmãos e irmãs, cantem comigo. Vamos cantar com o Pastor Shui. Cantem juntos. Vamos começar. 起来，不愿做奴隶的人们，把我们血肉筑成我们心的长城。中华民族到了。 Cantem também. Mais alto. De novo. 起来，不愿做奴隶的人们，把我们血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫地发出最后的吼声：起来，起来！ Pastor Shui, agora estamos hasteando a bandeira e cantando o hino nacional, falando do espírito do 19º Congresso Nacional do Povo e do pensamento de Xi Jinping. Isso é ridículo. Ainda é crença no Senhor? Não. Não é só crença no Partido Comunista? O partido está demolindo igrejas, derrubando cruzes, prendendo e perseguindo cristãos. Eles querem erradicar totalmente o cristianismo. Exatamente. E nós nos rendemos a eles.
Isso não é burrice? É sim, não nos resignamos. Acho que nós pedimos por isso. Entrei na Igreja das Três Autonomias primeiramente porque tinha medo e era tímida. Pensei que poderia acreditar no Senhor Jesus, que eu teria a proteção do governo. Nunca achei que o Partido Comunista estivesse só ganhando tempo. Derrubar cruzes é o de menos. Agora temos que cantar o hino, hastear a bandeira e pendurar o retrato de Xi Jinping. O Partido Comunista está finalmente mostrando sua face terrível. Está usando a própria religião como um meio de eliminar a fé. É exatamente isso. Nós nos tornamos escravos do Partido Comunista. Quando canto, ergam-se aqueles que não se escravizarão por dentro. Sinto a raiva queimar como um verdadeiro fogo. Todos sentimos. Deveríamos nos impor e nos recusar a ser escravos do Partido Comunista. Dizer não ao Partido Comunista. Temos que dizer não. Não seremos escravos. Se a gente der a mão, eles vão querer o braço. Já nos torturaram demais. Estão acabando com a nossa fé. Exatamente. Se eu não puder praticar minha fé na igreja, vou praticar em casa. Com cultos assim, não venham mais. Vamos. Isso é humilhante. É uma desgraça. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Entendo como vocês se sentem. Mas estou com as mãos atadas. O que é o Partido Comunista? É um partido revolucionário ateu. Se vocês não ouvirem, eles não vão só prendê-los. Eles vão matá-los. Olhem todas essas igrejas domésticas. Tudo que elas sabem fazer é carregar suas cruzes. Eles preferem ser presos do que entrar para as três autonomias. Principalmente a Relâmpago do Oriente. Muita gente foi condenada, ficou aleijada ou foi torturada até a morte. Sim, sim. O Senhor aprova esse tipo de fé? Se você for perseguido até a morte antes de ganhar vida, isso glorifica a Deus? Podem entrar no reino dos céus assim? Não. É verdade. É isso. Não, ele está certo. O pastor tem razão. Nos escondemos sob a Igreja das Três Autonomias porque não temos escolha. O Senhor Jesus nos ensina. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quando hasteamos a bandeira e cantamos o hino, estamos sendo sábios. Sim. O Senhor vê dentro do nosso coração. Enquanto não negarmos o nome dele, nem o trairmos, e nos mantivermos fiéis até o fim, seremos salvos. O pastor Xue está fazendo isso para proteger a igreja. Se a igreja fechar, onde vamos nos encontrar? Acho que nós devemos ouvi-lo. Precisamos ser sábios ao lidar com o Partido Comunista. Não tem outra forma de salvar a igreja. Adorar ídolos na igreja é uma ofensa ao Senhor. Exatamente. Pastor, obedecer ao Partido Comunista é um erro. E se considerarmos a senda da igreja doméstica? O quê? A senda da igreja doméstica? É um beco sem saída. Está disposto a ir para a prisão? Acreditar no senhor de uma cela? Que bobagem. Está certo, obrigado. Aqui, eu quero um protetor de tela. Eu tenho aqui. Que tempos doidos estamos vivendo, não é? As igrejas agora têm uma bandeira. Outro dia, passei por um templo budista e vi os monges carregando uma bandeira, fazendo cerimônia de hasteamento. Eles até a saudaram. Somos obrigados a adorar o rei dos diabos e Satanás na nossa igreja. Se isso continuar,
e o Senhor voltar, podemos ser elevados ao reino dos céus? Desde que entramos para a Igreja das Três Autonomias, tem sido um erro atrás do outro. Devagar. O caçador foi pra floresta e os animais fugiram. Mas 2 deles foram pegos. Adivinhe quais? A tartaruga? Isso! E qual foi o outro? Não sei. Foi o avestruz. Por que o avestruz? Porque avestruzes são covardes. Eles enfiam a cabeça na areia. É uma política nacional. Todas as igrejas do país têm que derrubar suas cruzes. Se não derrubarem, vamos destruir sua igreja. O que lhe dá esse direito? Por que vai derrubar nossa cruz? Caixeiros, Por sente-se quê? como ofensa. Mais alto. De novo. Oi, senhora Zang. Oi. Irmão Zhang. Irmão Meng, irmão Song, é bom ver vocês. Estávamos em um impasse. Tínhamos que vir. Soubemos que o Conselho Religioso está forçando as igrejas a hastear a bandeira e cantar o hino. Imagino que vocês nunca aceitariam isso. O Partido Comunista nos fez entrar para a Igreja das Três Autonomias. E eu aceitei. Pode rir de mim, mas eu entrei por medo. Mas hastear a bandeira e cantar o hino, isso é acreditar no Senhor? Tudo bem nos proibirem de pregar sobre o Apocalipse ou sobre receber a volta do Senhor. Mas querem que adoremos o Rei dos Diabos. Eu não aceito isso. Graças ao Senhor, você finalmente acordou. Praticar a fé com as três autonomias significa que são fantoches de Satanás. Satanás os controla. Venham, sentem-se. A liberdade religiosa é uma mentira para enganar as pessoas. O Partido Comunista se expôs. Se não conseguirmos acordar, ainda somos pessoas de fé? Violou nossas consciências. Finalmente vejo o verdadeiro rosto do PCC, que eles odeiam e resistem a Deus. Não vou mais ser escravizado por Satanás. Estar nas três autonomias significa que você acredita só no nome, mas não segue o Senhor de verdade. Sinto que o Senhor nos colocou de lado. Então, tenho que tomar a senda da igreja doméstica. Não é tarde demais, irmão. A igreja doméstica lhe dá as boas-vindas. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Oi, Chelsea. O que está fazendo? Saí para comprar frutas. Pode vir. Até mais. Pastor Shui, hoje eu vi o Meng Shanglin e o irmão Song. Mamãe, eu cheguei!
Irmão Meng já chegou. Irmão Sun, o pastor Shui está aqui. Eu estava passando por aqui e decidi visitar sua mãe. Xiaoyu, vá fazer seu dever de casa. Anda. Vem cá, eu te ajudo. Vamos entrar. Shanglin, a senda das igrejas domésticas não é fácil. O tio do Shunzi era de uma igreja doméstica, lembra? Qual é a pena dele? São 7 anos e meio. Exatamente. Não vê como as coisas têm caminhado? O Partido Comunista Chinês quer eliminar totalmente as igrejas domésticas. Entrar para uma delas num momento destes não é cavar a sua própria cova? Isso mesmo. Se não pensa em si mesmo, não pode pensar na sua mãe e na sua filha? Pense bem. Se não tivéssemos nos juntado ao pastor Shui nas 3 autonomias estes anos, já teríamos sido presos faz tempo. Podemos salvar a nossa pele assim. Mas como ganharemos a vida? O Senhor Jesus disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Igrejas domésticas são muito perseguidas. Mas elas não se rendem a Satanás. Elas mantêm a sua fé e seguem o Senhor. É a senda que os santos de todas as épocas tomaram. Pensem na Relâmpago do Oriente. Eu não sei bem como eles começaram, mas ouvi dizer que foram muito perseguidos pelo Partido Comunista Chinês, mas ainda espalham o Evangelho e dão testemunho. Olhem a senda deles e a nossa situação. É patético. Todas as igrejas das 3 autonomias se tornaram centros de doutrinação do pensamento de Xi Jinping. O senhor ainda nos reconheceria quando voltar? Sempre sinto que o maior desastre ainda está por vir. Como se o senhor tivesse nos abandonado. Nós seguimos as políticas deles só para eles saírem do nosso pé, não é isso? É isso. Além disso, seguir a senda das 3 autonomias e obedecer ao regime tem uma base bíblica. Como pode ser errado? O que diz em Romanos 13:1? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Fazer isso está de acordo com ensinamentos bíblicos. O pastor Shui está certo em nos guiar pela senda das 3 autonomias. Está de acordo com a Bíblia. Pastores são estabelecidos por Deus. Se abandonarmos pastores e presbíteros por igrejas domésticas, as consequências serão inimagináveis. Isso mesmo. Acho que seguimos essa senda porque temos medo de ser presos. Porque tememos as forças de Satanás. Podemos salvar nossa pele. Nós somos controlados pelo rei dos diabos. Nos curvamos a isso. Isso é glorificar ou envergonhar a Deus? Se adorarmos Satanás na nossa igreja, claramente estamos ofendendo e traindo o Senhor. Por que não vê isso? Shanglin, nos ouça dessa vez. Muita gente morreu nos ataques do Partido Comunista porque acreditamos no Senhor. Não é pela paz e segurança. Mãe.
Shang Lin? Sirhan, quando voltou? Há pouco tempo. Por isso que eu nunca te achava. Você se escondeu fora da cidade. Não estava só fugindo da prisão. Também fui a algumas igrejas domésticas nesses últimos 2 anos. Andei muito ocupado. Shang Lin, como estão as coisas aqui? Nos cultos da Igreja das Três Autonomias, só tem conversas rasas sobre a Bíblia que não acrescentam nada. Agora temos que hastear a bandeira, cantar o hino nacional e adorar o rei dos diabos. Virou um centro de doutrinação do Partido Comunista. Se não voltarmos para igrejas domésticas, vamos virar ateus também. Eu sou teimoso demais. O Partido Comunista não me dá escolha. Claramente vejo a face horrível do demônio. Depois de mais de uma década com a Igreja das Três Autonomias, não ganhei nada. Os pastores e presbíteros nos prejudicaram muito. Finalmente, você acordou. É uma coisa boa. Sente-se. O Senhor Jesus disse: "E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." Amém. Já lemos essas palavras muitas vezes. Mas quantas pessoas conseguem tomar a cruz e seguir o Senhor de verdade? Pense. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, por que tantos judeus não ousaram segui-lo? Não era por medo de serem presos? Na época, o judaísmo era controlado pelo governo, como as igrejas das Três Autonomias. Eram reconhecidos pelo governo romano e não eram perseguidos. Mas o que aconteceu no fim? Todos foram abandonados pelo Senhor. Mas aqueles que seguiram o Senhor Jesus, que abdicaram de tudo por isso, pertenciam às igrejas domésticas daqueles dias. Eles sofreram muita perseguição, mas ganharam a salvação do Senhor. Entenderam verdades sobre a fé. Aprenderam a seguir o Senhor e a dar testemunho. E tiveram a bênção e a orientação de Deus. Com as Três Autonomias é fé de verdade e estão seguindo o Senhor? Eles têm que ouvir o Partido Comunista em tudo. E até o ajudam a monitorar igrejas domésticas. Isso. Sabem que devem adorar ao Senhor Jesus, mas hasteam a bandeira e cantam um hino e obedecem ao Partido Comunista. Isso é humilhante para os cristãos. Nesta cidade, mais de 40 crentes deixaram as suas igrejas recentemente. E entraram para as igrejas domésticas, escapando do controle do governo. É um problema muito sério. É mesmo. E eu ressalto novamente que os funcionários de todas as igrejas devem aumentar a educação no que diz respeito às políticas religiosas. É essencial entender todas as tendências ideológicas dos crentes, entender todas as mudanças no pensamento deles e desempenhar uma obra de pensamento político relevante. Devemos guiá-los pacientemente e cuidadosamente afastá-los do teísmo e fazê-los acreditar na ciência e no partido. Então, com o tempo, eles vão amar o partido e o país. Só então podemos eliminar totalmente a crença religiosa e transformar a China em uma nação ateia, garantindo que todo o povo chinês confie, ame e siga eternamente o partido, alcançando assim o grande objetivo de garantir o poder eterno do partido. Pensando bem agora, nós nos afastamos do caminho do Senhor. Só ouvíamos pastores e presbíteros e obedecíamos às políticas do PCC, mas nem de longe obedecíamos às palavras do Senhor. Traíamos os ensinamentos da Bíblia. Nós resistimos e traímos o Senhor de verdade. Agora aprendi uma lição. Na fé, devemos ouvir as palavras do Senhor e segui-lo, sem ouvir nem seguir as pessoas. A senda escolhida pelos santos do passado estava correta. Se não carregarmos a cruz e seguirmos o Senhor, não somos dignos de ser seus discípulos. Eu conheço esses versos há mais de uma década, mas só agora entendo que as palavras do Senhor são realmente a verdade.
Quando seguimos e testemunhamos pelo Senhor, somos perseguidos e presos por Satanás. Mas vocês não podem subestimar essa experiência, pois existem lições nela. Quando confiamos no Senhor e o deixamos nos guiar, podemos ver as ações de Deus, entender a vontade dele. E vemos como ele guia e salva as pessoas. Passar por sofrimento e provações, na verdade, são bênçãos de Deus. Se temos medo de ser presos e condenados, se desejamos conforto e segurança, vivemos indignamente. Podemos ganhar a verdade ou a vida? Podemos ganhar a aprovação de Deus? Devemos abdicar de Satanás, escapar das correntes dele e seguir o Senhor com plena fé para sentir paz e alegria em nosso coração. Fazendo isso e recebendo o Senhor com base nas palavras, podemos encontrar uma senda. Não é verdade? Graças a Deus. Pastor? Chefe. Soubemos que algumas pessoas da sua igreja são fortemente contra as políticas religiosas do governo. Já sabemos quem são essas pessoas e estamos investigando a situação. Queremos que colabore conosco para apurar essas questões com essas pessoas. Não seja passivo. Chefe, é verdade que 2 pessoas não queriam ouvir, mas o problema foi resolvido. Garanto que vou cooperar com seu trabalho. Estou avisando. Se alguma coisa assim se repetir, não vai só perder a sua igreja, mas também sua carreira como pastor. Chefe, eu garanto que nada assim vai voltar a acontecer. Bom saber. Ir para uma igreja doméstica não é tão simples assim. Não precisa de permissão do pastor Shui? Por que precisaríamos? Seguir pastores e presbíteros significa hastear a bandeira e adorar o rei dos diabos. É nos amaldiçoar. Por que ouvi-lo? Irmão Ming, eu vou. Está bem. Até mais tarde. De qualquer forma, ir para a igreja doméstica é o certo. Foi culpa nossa sermos covardes no início. Irmão Liang? Siga em frente. Espere. Em que comunidade você vive? Hein? Shaozang? Oi, diretora Wei. Lembramos que há muitos estranhos no seu beco ultimamente. Estão indo na casa de quem? A casa de quem? Agora vocês viram a face maligna de Satanás. Todos sentem que cantar o hino e adorar o rei dos diabos é envergonhar e trair o Senhor. Querem deixar a igreja das 3 autonomias. Essas questões não são simples. Pastores e presbíteros têm seus próprios motivos para seguir a senda das 3 autonomias. Mas se nós realmente temos que segui-los nisso, ou se isso está de acordo com a vontade do Senhor, se ele vai aprovar ou não isso, só buscando a verdade e orando ao Senhor para saber. Sem uma base nas palavras do Senhor, se escolhermos baseados na sabedoria e visões humanas, provavelmente vamos escolher a senda errada. A natureza humana prefere o conforto e evita o sofrimento, e principalmente evita o sofrimento pelo Senhor ou para ganhar a verdade. Ninguém quer morrer pelo Senhor. No momento em que experimentamos a perseguição ou a prisão, nos tornamos Judas e entregamos o Senhor e a igreja. Quais são as consequências? Por isso, ao escolher uma senda, precisamos buscar a vontade do Senhor. Senão, se seguirmos cegamente as pessoas, é tolice, não é verdade? Na era da lei, Deus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os provérbios também dizem: os insensatos por falta de entendimento morrem. Amém. Amém. Se quiser ganhar a verdade e a vida sob o poder demoníaco do Partido Comunista, você precisa arriscar sua vida. Precisa oferecer a vida em troca. Sem a verdadeira fé, como vai seguir o Senhor? Na senda das 3 autonomias, você só vai viver degradantemente.
E se há um pingo de bênçãos, você corre atrás do pastor para crer numa igreja. Isso cumpre a profecia que é dita em Provérbios. E a prosperidade dos loucos os destruirá. Eu não entendo. Existe base bíblica para o pastor nos guiar, pela senda das 3 autonomias. Além disso, pastores e presbíteros são estabelecidos por Deus. Por que seria errado segui-los? Qual é o problema disso? Se os pastores e presbíteros são estabelecidos por Deus ou não, não é determinado pelas palavras do homem. Temos que seguir as palavras de Deus. O Senhor Jesus disse que eles foram estabelecidos por Deus? O Espírito Santo já disse isso alguma vez? Não. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, foram os líderes religiosos que trabalharam para resistir a ele e a condená-lo, e que o pregaram na cruz. Se os pastores e presbíteros nos guiarem pela senda correta para seguir Deus e tiverem a confirmação da obra do Espírito Santo, não há nada de errado em segui-los. Mas se nos levarem a nos entregar a Satanás e adorar o rei dos diabos, você ainda vai dizer que esses pastores e presbíteros foram estabelecidos por Deus? Isso não é enganar e prejudicar as pessoas? Isso é verdade. É isso mesmo. É exatamente isso. É sim. A maioria dos pastores e presbíteros do mundo religioso são graduados em institutos teológicos. Dependem da teologia para ganhar dinheiro. Eles não são seguidores de Deus de verdade. A maioria deles só acredita na ciência e não em milagres divinos. Alguns não reconhecem nem a concepção divina do Senhor Jesus. São simplesmente descrentes. Especialmente pastores das 3 autonomias. Alguns são professores de escola do Partido Comunista, outros de institutos marxista-leninista. Outros são funcionários religiosos que pesquisam a Bíblia para a Frente Única. A maioria deles é membro do partido. Se não são, são agentes do partido. Essas pessoas se auto-intitulam pastores e são plantadas em toda a igreja pelo partido para interpretar a Bíblia. Dá para afirmar que são estabelecidos por Deus? São estabelecidos pelo Partido Comunista. Como alguém poderia dizer que é por Deus? Se acharmos que pastores estabelecidos pelo Partido Comunista foram estabelecidos por Deus, que obedecer a eles é obedecer a Deus, não estamos blasfemando? Não estamos distorcendo os fatos e confundindo o bem e o mal? É a mais pura verdade. Essas pessoas adoram status e influência. São gananciosos pela vida. Preferem obedecer a um regime satânico para se preservarem. Nós podemos mesmo obedecer a falsos pastores? Não. Não. Pensem nisso, é muito sério e muito importante. Diz respeito a podermos ou não entrar no reino dos céus. É muito importante. Os pastores e presbíteros são muito hipócritas. Falsos pastores que se entregam às forças satânicas. Estivemos confusos todos esses anos. Achávamos que eles eram estabelecidos por Deus e os seguíamos cegamente. Exatamente. Achávamos que obedecer a eles era obedecer a Deus. Somos cegos se não entendermos a verdade. Isso cumpre totalmente as palavras do Senhor. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Como crentes, temos que ouvir as palavras do Senhor Jesus e segui-lo. Não podemos ser enganados por falsos pastores para adorar o rei dos diabos e Satanás. O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Então, o que é realmente fazer a vontade do Pai? Temos que ouvir as palavras do Senhor Jesus e praticá-las. Só assim somos seguidores. Se ouvimos o PCC e seguimos falsos pastores, estamos fazendo a vontade de Deus? Não. Não estamos resistindo a Deus e o traindo? Esta comunhão está muito esclarecedora. Muito mesmo. Shangli, abra a porta! É o comitê da vizinhança. O comitê da vizinhança. Todos lá para trás. Rápido. Shangli, abra! As cadeiras.
Diretora Wei? Shanglin, o que está acontecendo? Eu não te ouvi. Teve visitas, né? Alguns amigos vieram aqui, mas já foram. Já foram? Já. Que tipo de amigos eram? Eram crentes, né? Alguns irmãos e irmãs da igreja vieram visitar a minha mãe. Achei que tinha saído da igreja e começado a fazer encontros domésticos. Não tem ninguém aqui. Olha a hora que o gato aparece. Shanglin, ficar com a Igreja das Três Autonomias é a escolha certa. Começar a fazer encontros privados em casa é contra a lei. Certo. Entendi. Está bem. Vamos então. Não precisa nos acompanhar. Eles já foram. Não é seguro realizar encontros aqui. Vamos procurar outro lugar. Que tal a minha casa? Pode ser. Vão embora imediatamente. Se cuidem. Tomem cuidado. Até mais. Zihan, nos anos que passou fora, você aprendeu muito. Como vê as coisas tão claramente. Pois é. Não ousei contar antes. Agora que viram as três autonomias como são, acho que posso contar. Nos últimos 2 anos, aceitei Deus Todo-Poderoso. Sério? Acredita na Relâmpago do Oriente? Sim. E agora voltei para compartilhar as boas novas com todos vocês. Olha só, venha nos contar. Vamos lá. Está bem. Como crentes, esperamos a vinda do Senhor, não é? Mas como devemos recebê-lo? Temos que ouvir as palavras do Espírito Santo para as igrejas. Tem a profecia do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes isso se repete? 7 vezes. Por que você acha que se repete tantas vezes? Para nos lembrar de que a chave para receber o Senhor é ouvir a voz de Deus. Vamos lá. É uma nova luz mesmo. É verdade. É mesmo. Parem. Pareçam mais felizes. Ponham o coração nisso. É quase Dia Nacional da República Popular da China. Os oficiais vão passar para nos ver. Se parecermos tristes, vamos estragar o clima do feriado, não é? Então vamos estragar. Eu cansei de cantar. Por que estamos fazendo isso? Ora, por favor, ficando mais ou menos está bom. Ainda tem um trabalho para fazer em casa. Certo. Então vamos fazer pela última vez. Só mais uma vez. Vamos? Vamos. Por que estamos fazendo isso? Certo, pronto. Deus Todo-Poderoso diz: o plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim. E a porta do reino se abriu para todos que buscam a aparição de Deus. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam Deus aparecer? Procuram as pegadas de Deus? Como é ansiada a aparição de Deus e como é difícil encontrar as pegadas de Deus. Numa era como esta, em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia em que Deus aparece?
O que devemos fazer para acompanhar o ritmo das pegadas de Deus? Perguntas desse tipo estão diante de todos que aguardam Deus aparecer. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez, mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já receberam as respostas? Alguns creem impulsivamente que, onde o Espírito Santo está operando, ali Deus aparece. Ou então acreditam que onde há personagens espirituais eminentes, Deus aparece ali. Ou então acreditam que onde quer que as pessoas sejam bem conhecidas, ali Deus aparece. Por ora, não vamos discutir se essas crenças estão certas ou erradas. Para explicar tal questão, primeiramente temos que ter um objetivo claro. Estamos buscando as pegadas de Deus. Não estamos buscando personagens espirituais, muito menos seguindo personagens famosos. Estamos seguindo as pegadas de Deus. Por essa razão, uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus. Pois, onde há novas palavras de Deus, a voz de Deus está ali. E onde há os passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Amém. Graças a Deus. Essas palavras são maravilhosas. Pois onde há novas palavras de Deus, a voz de Deus está ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. Isso mesmo. É, exatamente isso. Onde quer que ouçamos a voz de Deus, não recebemos o Senhor? Certo. Esperando o Senhor antes, só ouvimos os pastores e presbíteros e não ouvimos a voz do Senhor. Como podemos ser tão tolos e ignorantes? É isso. O que mais eles disseram? Eles disseram que a maioria dos pastores da Igreja das Três Autonomias são agentes do Partido Comunista. E foram estabelecidos pelo Partido Comunista e não por Deus. Pessoas como o irmão Meng e a irmã Feng são os obreiros mais importantes e eles frequentemente dão ofertas. Sofreríamos uma grande perda se eles saíssem da igreja. Deus Todo-Poderoso diz: já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E uma vez me chamaram de Jesus o Salvador, porque me amavam e me respeitavam. Mas hoje, não sou o Jeová ou Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias, o Deus que irá colocar fim a esta era. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol que arde e o fogo que flameja, cheio de poder e transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não vá ser julgada por minhas palavras. E nem uma única pessoa ou coisa que não irá ser purificada pelo fogo ardente. Por fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras, e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Assim, todas as pessoas durante os últimos dias irão ver que eu sou o Salvador que voltou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E uma vez, eu fui a oferta pelo pecado para o homem. Mas nos últimos dias, eu também me torno as chamas do sol que queima todas as coisas, bem como o sol da justiça que revela todas as coisas. Tal é a minha obra dos últimos dias.
eu assumi este nome e possuo deste caráter, para que todos possam ver que eu sou um Deus justo, e sou o sol que arde e o fogo que flameja. Assim é para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro. Amém. Amém. E assim é para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas, e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas no céu, na terra e no mar. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Essas palavras têm muito. Mais notícias! A polícia chegou. Onde devemos ir? É a polícia! Não entrem em pânico. O que está fazendo? Uma residência particular? Ilegal foi denunciado. Por que bateu nele? No chão, mãos na cabeça. Por ali. Meu Deus, que assustador. Quem seria tão terrível a ponto de nos denunciar? Que horror. Um dia eles terão o que merecem. Na igreja é mais seguro. Se o Meng Shanglin voltar, mande-o ir à delegacia. A polícia está te procurando por toda parte. Vá se esconder na nossa cidade natal. Se alguém violar as regras da igreja de novo e receber estranhos sem permissão, principalmente o pessoal da Relâmpago do Oriente, ou ouvir seus sermões, não reclamem se eu for duro. Quando vocês forem descobertos, serão expulsos. Nos últimos dias, o pastor Xue nos proibiu de investigar o verdadeiro caminho e de ter contato com pessoas da Relâmpago do Oriente. Ele disse que qualquer um de nós que fizer isso será expulso. Todos estão se sentindo presos. Ninguém ousa investigar. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida. E a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais irá ganhar a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus. Aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na terra. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, da qual ninguém pode desviar,
Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com a vida. Sua obra é em prol de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e em vez disso o condena, blasfema ou até o persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Pois esse Cristo é Ele próprio, a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E assim eu digo que, se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição que deve ser sofrida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é autoexplicativa a todos. Eu também lhe digo que, se você se opõe ao Cristo dos últimos dias e o nega, não há quem possa suportar as consequências em seu lugar. Além do mais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se você tentar redimir a si mesmo, nunca mais contemplará o rosto de Deus. Pois ao que você se opõe não é um homem. O que você nega não é qualquer ser insignificante, mas Cristo. Você está ciente dessa consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. E assim, recomendo a todos a não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida. E nada, exceto a verdade, pode permitir que você renasça e contemple a face de Deus. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso são inestimáveis. Vivemos em um país próspero, democrático, civilizado e harmonioso. Adoramos a Deus livremente em um ambiente social estável. Sou muito grato por isso. Isso é Deus abençoando a China. Amém. Por isso, devemos amar o país e a igreja, glorificar a Deus ajudando o próximo, seguir ativamente as diretrizes do Comitê Central, contribuir mais com os objetivos do 19º Congresso Nacional do Povo e oferecer orações pela força e prosperidade da nação e pela saúde das pessoas. Amém. Amém. Que palavras sábias. Vamos, acabou o expediente. Certo. Para você, são 100. Aqui está. Espero nos Obrigado. vermos de Tchau. novo. Agora é nossa vez. Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a era da graça e findou-se assim a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à era do reino e serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens,
ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, o qual tem sido corrompido por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Pessoal, andem. Ei, devagar. Com cuidado. Cuidado. Só pendure mais alto. Fica um pouco mais pra direita. Diretor Xi. Não precisa. Pegue. Pastor Xue, realizar a apresentação do Dia Nacional da República da China na sua igreja é um evento muito significativo. Que bom. Sabe o que isso significa? Que a política de sinização do cristianismo no nosso partido é cada vez mais bem recebida pelo povo. Nós seguíamos o coração do povo. Isso também reflete o amor e o apoio da maioria dos crentes pelo nosso partido. O chefe do gabinete, Sr. Ma, considera a cerimônia do Dia Nacional na sua igreja muito importante. Não pode decepcioná-lo. Pode deixar. Não o decepcionarei. A cerimônia vai correr perfeitamente. Como deveria. Obedecer e seguir as ordens do partido é o que você deve fazer. Deus Todo-Poderoso diz: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como homem, deveria obedecer a Deus. Como homem, deveria ser leal a Deus. Como homem, deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus, e além disso ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhes são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é de fato a obra de abrir
a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Amém. Se você não considera essas verdades com importância e constantemente pensa em evitá-las, ou em encontrar um novo caminho além delas, então digo que você é um pecador atroz. Se você tem fé em Deus, mas não busca a verdade ou a vontade de Deus, nem ama o caminho que o leva para mais perto de Deus, digo que você é alguém que está tentando se esquivar do julgamento. Um fantoche e um traidor que foge do grande trono branco. Deus não poupará nenhum rebelde que fuja de sua vista. Tais homens irão receber punição ainda mais severa. Amém. Graças a Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. Amém. Cadê a Xiaoxin? Estou indo, rápido. Estou aqui. Pode preparar. Pastor Xue, este é o programa. Vamos começar com um hino e depois faremos a dança. A seguir, o coral vai cantar sempre com o partido. Depois tem a conversa cruzada e as esquetes de comédia. Por último, o coral vai cantar Partido, Minha Amada Mãe. Se quiser que mudemos alguma coisa, avise, por favor. Vamos colocar Partido, Minha Amada Mãe após a dança e sempre com o partido no final, para encerrar. Certo. Vamos fazer as mudanças. Certo. Está tudo seguro? Por enquanto, sim. O irmão Xing e os outros estão lá dentro. Entre. Está bem. Em muitos lugares, Deus profetizou ganhar um grupo de vencedores na terra de Sinim, já que é no Oriente do mundo que os vencedores devem ser ganhos. Portanto, o local em que Deus fincou o pé de sua segunda encarnação é, sem dúvida, a terra de Sinim, o local exato em que o grande dragão vermelho descansa enrolado. Lá Deus ganhará os descendentes do grande dragão vermelho, para que ele seja completamente derrotado e humilhado. Deus quer despertar essas pessoas profundamente sofridas, despertá-las completamente e fazê-las sair do nevoeiro e rejeitar o grande dragão vermelho. Deus quer despertá-las de seu sonho, fazê-las conhecer a essência do grande dragão vermelho, entregar todo o seu coração a Deus. Insurgir-se e sair da opressão das forças das trevas, levantar-se no Oriente do mundo e tornar-se a prova da vitória de Deus. Só então Deus ganhará glória. Amém. Amém. Que maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Amém. Vocês já aceitaram as bênçãos que lhes foram dadas? Alguma vez vocês já procuraram as promessas que foram feitas para vocês? Vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper a repressão das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guia. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Vocês certamente serão vencedores diante de Satanás. Vocês certamente, na queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio das miríades das multidões para dar testemunho da minha vitória. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de mim. E certamente irradiarão a minha glória por todo o universo. Amém. Graças a Deus. 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 Sim, que ótimo. É a promessa de Deus. Almôndegas marinadas com molho. Prove. Bom que deu tudo certo, não é? Experimenta. Olha, trabalhamos muito.
Fique à vontade. Aqui, por favor. Obrigada. Graças ao Senhor. Vocês deram duro nos ensaios. Não foi nada. A liderança do Departamento de Assuntos Religiosos está satisfeita com o nosso trabalho. Um brinde ao sucesso da apresentação de amanhã. Vamos fazer acontecer. Isso. Um brinde. Parabéns. Vamos cantar um louvor das palavras de Deus. Certo. Venha a Sião com louvores, que aprendemos uns dias atrás. Ótimo.在整个宇宙威严壮阔的夕阳。